E já de volta com a Cidade Alerta, eu vou conversar agora com o juiz Antônio César Coelho. Ele é presidente da Associação dos Magistrados do Trabalho de Rondônia e Acre. E nós vamos bater um papo sobre a aplicação da reforma trabalhista pela Justiça do Trabalho. As mudanças que têm assustado muitos trabalhadores desde que a lei, desde que as mudanças, né, elas foram de fato, elas foram efetuadas. Mas primeiro, obrigada por vir aqui, doutor, e é um prazer tê-lo aqui. Primeira vez que eu bato um papo com o senhor, não é verdade? É, primeira vez, agradeço o convite, a possibilidade de explicar para a população toda o que está acontecendo, quais são os limites, quais são as cautelas que a gente deve ter, né, que é uma fase nova. A gente está ainda se preparando ainda para o que está acontecendo. Olha, aí a gente já começa com essa questão de que é tudo muito novo. Mas aí a gente ouve também dizer que muitos juízes não estão se adequando. E ainda um ou outro ainda se recusa a aplicar a nova lei trabalhista e continua na forma antiga. Isso tem a verdade nisso? Não, não é bem assim. Muito antes da lei ser aplicada, a gente se reuniu, a gente conversou, a gente fez congressos, a gente fez seminários, discutimos bastante a exaustão a lei trabalhista nova, né? A mudança que teve na CLT. O detalhe é que a obrigação do magistrado, é a obrigação dele interpretar a lei. A lei ela não pode ser vista apenas na sua literalidade, ela tem que ser vista dentro de um contexto. E a forma como foi feita essa reforma, ela traz várias inconsistências. Ela tem problemas com a Constituição, problemas com tratados internacionais e o que nós chamamos de bloco de constitucionalidade. São artigos, são leis esparsas que asseguram uma interpretação coerente com o todo. Eu não posso, a partir de hoje, criar uma lei, me perdoe aqui um exemplo bem diferente, assim, é permitido matar as pessoas. Uhum. A lei diz isso, mas então eu posso matar. Não, porque a Constituição assegura o direito à vida. Então, a lei trabalhista não é que os juízes estão se negando a aplicar ou que eles não estão adequados ainda. É porque é preciso fazer interpretação. Posso dar um exemplo aqui? Claro, por favor. Quando houve um debate muito sério, assim, muito sério não, um debate que existiu, em que dizia o seguinte, que o menor, até os 18 anos, não poderia ser preso, e o sujeito nasceu às 10 horas da manhã, e um dia antes dele fazer 18 anos, ele comete um crime às 9 horas. Essa pessoa, ela entra com 18 anos ou com 17 anos, alguma pouco. Essa é uma questão que foi para a lei e o tribunal teve que avaliar. Então, avaliar a lei... Isso de fato aconteceu? Aconteceu. Sério? Ou seja, uma hora antes do momento exato dele ter nascido, ele cometeu um crime? Só para definir, vale o dia, tá? E não a hora do nascimento. Vale o dia? O dia. Então, o dia do aniversário dele, ele já considera-se como 18 anos. Ok. Isso é para dizer que os juízes, não é que eles estão inseguros, é que eles, quando consideram a lei, veem que tem consistências severas. A coisa foi mal feita e tendenciosa. Então, desse modo, os juízes, eles não é que eles se neguem a aplicar a lei, é que eles precisam aplicar a lei com coerência. Aí quando você coloca no auditório, existem diversas preocupações, diversos pontos de vista que aparecem, que são necessários para poder se adequar. Bom, se vocês quiserem fazer perguntas, vocês fiquem à vontade, tá? Vocês sabem o nosso WhatsApp, então vocês podem enviar as perguntas de vocês, fiquem bem tranquilos. Agora, nós também notamos que existe, ou pelo menos a gente viu as notícias, de que houve já caso de que, já com a nova, né, após a reforma, de empregados que entraram na justiça e que perderam a ação e que tiveram que pagar, assim como prevê agora, né? Isso, a nova legislação, após a reforma, não é isso? Então, e aqui em Rondônia também já aconteceu esse caso. Isso é fruto da reforma ou é ainda de acordo com como era a lei? Como é que está essa situação? A reforma trouxe essa situação complicada. Eu compliquei um pouquinho para fazer a pergunta, mas você entendeu, né? Essa situação do empregado pagar se perder a ação é fruto da reforma trabalhista. Foi uma forma que se encontrou para prejudicar, para evitar que o trabalhador entre na justiça.
Tá? Então, tivemos casos agora aqui em que o trabalhador entra para pedir uma coisa e não foi uma situação assim muito complicada. O sujeito ele vai fazer um pedido, tá? E o pedido, a interpretação da lei, ela varia muito da escola de corrente de pensamento que está sendo feito ali. Então, vamos imaginar que eu, na 8ª vara, sou juiz da 8ª vara, diga que é possível sim ter um direito ao que você pediu, mas o colega da 7ª disse que não, o outro diz não, mas depende dessa situação. E esse sim ou esse não vai gerar um dano para o trabalhador. E o sim ou não, ele não pode representar um dano para quem postula, salvo se fosse uma situação de maldade, em que o trabalhador ele estivesse fazendo um pedido ali maldoso, algo de má fé, aí tudo bem. Mas o caso não, a lei nos exige, se o trabalhador for perder no pedido, ele pagará honorários à parte contrária do valor que ele pediu. Muito bem, agora o senhor entrou também numa questão, porque são 2 pesos e 2 medidas, isso, né? E a lei, ela é para todos. Para todos. Embora eu seja funcionária, nesse caso, né, eu sou funcionária, mas a gente também precisa ver o outro lado. E a experiência também me diz, observando, atua muito mais que a minha, que existem também muitas situações de má fé. Existe. E existem muitas situações também de advogados que fizeram disso um modo de vida. De encontrar brecha na lei para ajudar o funcionário, que nem sempre, que muitas vezes ele também não é maldoso. Nós sabemos que existem advogados que fizeram disso um meio de vida. Então, por isso, existe também essa maldade. Eu estou errada, doutor? Eu concordo com você no que diz que existem demandas que não são honestas. Exato. Eu acho que nessas demandas que não há honestidade... E que prejudica as demandas honestas. Prejudica. Tá? Prejudica. Eu acho que essas pessoas que entram com ações maliciosas deveriam pagar por isso. Não quem postula um direito acreditando que tem ele. Que é uma coisa seguinte, porque há situações em que Rondônia, eu vou falar de Porto Velho, nós temos 8 varas do trabalho. Então é possível que cada magistrado das 8 varas, 4 digam que tem direito a uma determinada circunstância e 4 digam que não tenha. Quem resolve isso é o tribunal. O trabalho vai dizer, olha, nessas hipóteses aqui, na hipótese A, a resposta é B. Só que essa mesma pergunta pode ser feita diferente, essa resposta pode ser dada diferente, por exemplo, no Tribunal de Manaus, no Tribunal de Brasília, do Rio Grande do Sul. Então, a mesma situação que Rondônia está dizendo que sim, outro estado pode dizer que não. Quem que vai resolver isso é o TST em Brasília. Tá? Então, mas isso para representar um dano, eu acho que isso aí é muito danoso. Isso aí, historicamente, é uma situação vexatória para o Brasil. Agora eu quero aqui também contar com as suas experiências, né, vividas dentro de um tribunal. Nós sabemos que existem muitas pessoas honestas, sim, prejudicadas nos seus trabalhos, né, ou perseguidas de alguma forma prejudicadas. Elas, quando entram na justiça, elas entram de uma forma necessária, porque elas se tornaram vítimas, né? Agora, existem também, como já dissemos, essas outras pessoas que elas querem se dar bem, se beneficiar de brechas da justiça, brechas na lei. Agora, o senhor como juiz, como entender ali na hora de julgar que há uma maldade e que desse lado aqui não existe, é uma parte sincera e aqui existe uma maldade. Você tocou num assunto bem interessante. Primeiro ponto, é bom entender que a justiça trabalha, é criticada e tal, mas o juiz não faz a lei. Tá? Não, claro, mas vocês ouvem, vocês vão interpretar e depois vocês vão decidir. Isso é um segundo passo, né? Então, assim, o que o juiz aplica, por exemplo, eu vou ser obrigado a condenar um trabalhador que perdeu no processo, ali dizendo que sim. Então, é uma obrigação do juiz cumprir a lei, tá? Então, primeiro ponto, o juiz de trabalho não faz o que quer. A interpretação é coerente com o sistema que me dá Constituição, tratados internacionais que são ratificados pelo Brasil, homologados, né, digamos assim, pelo Congresso, Presidente da República e os blocos de constitucionalidade. Então o juiz não faz o que quer. Quando chega a demanda, a experiência vai fazer a gente identificar se o que está sendo colocado ali é razoável ou não. Ninguém vai condenar o outro por uma questão assim de achar.
tá? A coisa tem que ser muito bem... Não foi isso que eu disse, nem que quis dizer. Eu entendo, né? Mas para que as pessoas entendam mais com facilidade isso, é que o juiz não vai condenar ninguém por achar, né? Existe uma regra. Todo jogo tem uma regra, e a regra, a gente tem que respeitar quais são os critérios dele. Quando você deixa a coisa solta, quando você não atende o que é que a lei exige para aquele caso, aí há a possibilidade do empregado ganhar. Importante, uma estatística interessante, é que apenas 6% das ações, 6%, são totalmente procedentes. Ou seja, o empregado ganhou tudo o que ele queria. A maior parte são processos que ele ganha algumas e perde outras. Esse é o grosso da demanda, tá? Então, assim, como é que eu vou identificar se aquela coisa está mentindo? Aí, eu vou identificar... Essa foi a pergunta. Dentro do contexto do contrato de trabalho, se aquilo ali faz parte da realidade. Se a gente tem provas daquilo ali, é uma arte. Essa foi a pergunta ali, porque se pega um advogado muito bom também dentro dessa questão e vai te dando esses... Eu não sei como é que funciona lá dentro, mas que eu não sou advogada, mas eu imagino que um advogado bom, ele pode levar... O nosso cuidado e minha vaidade enquanto juiz o advogado bom, o advogado que não está preparado para aquele processo, a gente consegue identificar onde é que está o problema. Tá? Era isso. Volto ainda a insistir que essa foi a pergunta, tá respondida. Agora, o senhor notou alguma mudança? Se há menos processos agora, se as pessoas estão entrando menos na Justiça do Trabalho, como é que está a situação depois da lei trabalhista? Tá. Com a reforma, a quantidade de processos está menor no momento, agora por uma situação bem específica. Nós temos a cobrança de que haja liquidação dos processos e também a necessidade de que as pessoas entendam como é que vai se manifestar os tribunais, o Tribunal Superior do Trabalho, que até ontem fez uma sessão onde ia se estabelecer algumas regras e acabou adiando isso aí. Então, há uma cautela. Um advogado, ele não entra com processo simplesmente, eu falo aqueles advogados mais laboriosos, né? Sim. Ele não entra com processo simplesmente por entrar. Ele tem um estudo prévio, ele imagina o que é que pode acontecer, computa os riscos, vai ser feito. Então a gente está imaginando, estamos vendo na prática que a quantidade de processos é fruto de uma adaptação. Entendo. Uma adaptação. Entendo. Ou seja, ainda estão aguardando ainda para saber como é que é. O senhor acha que é mais ou menos por aí? Isso, Entendendo, mas buscando entender melhor. Vamos entender o seguinte, a reforma ela foi elaborada em 4 meses. 4 meses. O que se iniciou foi 7 artigos. Depois partiu para 117. Não houve discussão com a sociedade. Ela é toda cheia de inconsistências, toda cheia de problemas. Então, quando você, como eu falei no começo, você não pode pegar uma lei, simplesmente um artigo de lei e dizer que aquilo ali é verdade. Eu tenho que analisar ele dentro de um contexto. Entendo. Dentro de um contexto. E quando você vai estudar o processo, quando você vai estudar a lei trabalhista, você vê que ela não faz sentido em diversas áreas. Entendo. É esse a cautela que isso dificulta para vocês depois do trabalho? Dificulta. Pode correr o risco de ser injusto? Olha, ser injusto, infelizmente, é o cuidado que a gente tem para não ser, né? Em hipótese alguma. Mas eu digo possível. Injusto com o empregador e algumas vezes, injusto com o empregado em algumas vezes. O que me parece é que todo o contexto da reforma, ela vem para assegurar uma maior, digamos, tranquilidade do empregador aparente. Tá? Evitando que o empregado vá até a justiça, causando ônus para ele, caso ele perca o processo, trazendo situações que são processualmente, digamos, desonestos. Esse medo de perder está fazendo com que também se inibam na hora de procurar a Justiça do Trabalho? É cedo falar isso, é cedo. A gente precisa ter mais um tempo para poder avaliar todo esse cenário, tá? Quando você joga um problema como esse, as respostas que vêm da sociedade são múltiplas. Então é preciso passar um tempo para que a gente consiga entender se o problema está nisso. Ok. Nós temos pergunta no WhatsApp, vamos saber aqui, vamos ver a perguntinha que está chegando para a gente. Meu nome é Jodenilson e eu quero saber quem já entrou com uma causa trabalhista vai ser julgado com a lei antiga ou com a nova lei. A pergunta é boa, hein? Muito boa essa pergunta. É do bairro Marcos Freire. Muito boa essa pergunta. Acho que muita gente deve estar com essa dúvida também. Jodenilson, se a sua ação foi ajuizada após a reforma trabalhista, ela será avaliada com a lei nova.
tá? Se foi antes da reforma, ela será violada com a lei antiga. Que, pelo que eu entendi aqui, a ação dele é antes. Antes, então é julgado com a lei anterior. Com a lei anterior. Há colegas que entendem que é possível fazer a aplicação da lei no momento que está sendo feito, mas o que prevalece é a noção de que a gente não pode, o processo, as regras do processo, define o tipo de ação que eu vou fazer. Então, o mais coerente é utilizar as regras. Agora, a regra processual, algumas regras, como por exemplo a contagem de prazo, com a lei nova. Então a resposta é, regra geral, vai ser utilizada a lei, se for anterior, né, antes da reforma, e depois da reforma, a lei nova. Eu tenho uma outra pergunta também, que é o seguinte: o senhor disse que a reforma trabalhista, ela visa, de alguma forma, beneficiar o empregador, não é isso? Se a nova, ela de alguma forma, ela vem para beneficiar o empregador, isso significa que ele era prejudicado na antiga? Tá, boa pergunta. O que nós estamos lidando é com a relação de troca, em que você vende um serviço em troca de um valor, tá certo? Essa é a relação que os dois têm que ganhar. Você não pode imaginar esse jogo sair 2-1, 2-0. É um jogo que tem que acabar empatado. 2-2, 1-1. Os dois têm que ganhar. Empregador é importante, porque ele é quem leva bens e serviços, né, para a população, produz impostos, dá emprego, movimenta a economia. Por outro lado, a gente tem uma família que está dependendo daquele trabalho e que precisa circular essa riqueza e por aí vai, né? Então, a relação que tem que ser os dois homenageados. Uma relação que só um ganha é uma relação injusta. E como é que o senhor diria pra gente como que estava antes da reforma? Tá. Eu quero dizer para vocês que a vida é dinâmica, ninguém nunca toma banho no mesmo rio 2 vezes, é preciso que a gente se atualize, tá? Era preciso sim uma reforma. É preciso atualizar, tem muita coisa nova que a gente precisa ter em mente. É necessário, inclusive, que a gente tenha a segurança de muitas relações que haviam, que ficava ao Deus dará, em torno da jurisprudência. Porque o nosso legislador não acompanhava a situação com a velocidade que precisava. Então, digamos, dormiu-se um bom tempo, depois se acorda, vamos resolver, abrir uma caixinha aqui e com varinha mágica a gente resolver todos os problemas da humanidade. Isso não existe, é fantasia. Sim, tá? É verdade. É preciso que a coisa aconteça com honestidade, sem apresentar mentiras. Tem várias informações que são desonestas, né? A informação que a Justiça do Trabalho é a que tem mais processo do mundo. Mentirosa essa informação. Você pode falar isso. Mentirosa? Porque se você avaliar a quantidade de processos que nós temos no Brasil, as ações trabalhistas representam 16% do total. Mas nos Estados Unidos, está dentro de outra situação. E quem quiser comparar o Brasil com os Estados Unidos, eu faço um pedido, vá lá primeiro, verifique se o trabalhador mais humilde se compara com o trabalhador de classe média aqui. São coisas incomparáveis, tá? São padrões de vidas diferentes. Agora, e pra gente encerrar, porque eu gostaria de ficar aqui batendo esse papo aqui. Eu ficaria também. Bom tempo. Eu fico muito contente de o senhor estar aqui. Agora, até pra gente finalizar, eu gostaria que o senhor desse um recado agora, finalizando dando um recado, hein? Tá. Para o trabalhador, aquele trabalhador que não quer cumprir a lei. Né? Não quer cumprir a CLT, mas também um recado para o empregador e para o trabalhador mal intencionado também, porque são dois lados, né? Tem gente mal intencionada de lá, tem gente mal intencionada do lado de cá. Em relação a essa nova lei, qual o recado que o senhor daria para eles? O que eu quero dizer para vocês, povo de Rondônia, é que continuemos firmes no nosso propósito de crescermos enquanto pessoas, enquanto trabalhadores, fazendo o melhor possível. Todo o trabalho que eu faço e que me dignifica, melhora a minha condição de vida, a da minha família, dos meus filhos e também da sociedade que eu vivo. Tudo que eu faço, que eu construo, eu consigo trazer mais significado à vida e à sociedade, tá? Vamos trabalhar pensando na construção de um mundo melhor, de uma vida melhor, de um futuro mais decente para todo mundo. E a gente só consegue fazer isso com trabalho honesto, com trabalho digno, entendendo a posição do empregador, mas também entendendo o trabalhador que dá ali o seu sangue, a sua dedicação,
porque a gente só consegue vencer esse jogo todo mundo junto. Não dá para pensar em uma quebra de braços entre patrão e empregado. Os dois têm que vestir a mesma camisa. A camisa do desenvolvimento da sociedade, da educação, da limpeza da cidade. Vamos trabalhar para crescermos todo mundo junto. Eu acho que essa é a meta, independente de lei. Porque essa lei está hoje aqui, mas ela não vai estar amanhã e virão outras. Mas o trabalhador, seja ele o dono da empresa ou aquela pessoa que nos empresta, nos vende sua força de trabalho, essa união é que faz a gente crescer. Tá certo, eu gostei muito do recado. Agora, eu não posso finalizar sem perguntar o que o senhor acha do benefício, como é que chama? Eu sei que você vai fazer. Do auxílio moradia. Não posso deixar o senhor embora sem me responder. Tá certo. O que o senhor, porque está muito em evidência, né, esse tema. O que o senhor acha do auxílio moradia? Para onde você vai na internet, só se fala Todo mundo falando sobre isso. É bom falar sobre esse tema. Eu quero dizer para vocês que cada grupo de trabalhadores tem um tipo de direitos específicos, tá? Então, jornalistas tem um grupo de direitos que são a ele devidos, advogados, os mergulhadores, fisioterapeutas, professores, cada um tem um grupo, né? Então, por exemplo, os advogados contratados, ele tem direito a 4 horas de trabalho diário. É um direito que está lá, né? E faz parte da lei complementar que rege a matéria da magistratura, o direito ao auxílio moradia. E que foi ampliado para todos isso. Por que foi ampliado? Porque diversos tribunais não faziam pagamento de auxílio moradia. E alguns outros tribunais faziam pagamento. Todos eles por lei estadual. Essa ampliação aconteceu em que ano, salvo engano? A partir de 2014, salvo engano, por uma liminar do ministro Fux. Exatamente. Isso. Sancionado pela... O que acontece? O que acontece é que diversos tribunais faziam pagamento e uma parcela da magistratura não recebia essa parcela. Uhum. Então foi igualado. A magistratura é uma situação que a gente tem que entender como uma carreira de Estado e única. Então, existe sim, é verdade, alguns tribunais que fazem pagamento de super salários. E isso não está correto. A gente precisa levar em consideração que não são todos. Eu não tenho super salário, não. Às vezes, quando eu olho assim, digo, olha, interessante isso aqui, né? Mas é excessivo. Então, é preciso sim tornar esse assunto debatido, porque tem gente séria trabalhando. Não dá para ficar trabalhando e tendo o questionamento de desonestidade para a magistratura. Bom, nós sabemos que o auxílio, ele é legal. Isso. Mas o senhor acha que poderia não ter? Eu acho o seguinte... O salário é o suficiente para não precisar do auxílio moradia? Para falar sobre salário, interessante tocar nesse assunto, nós estamos, assim, todo trabalhador tem direito à sua recomposição salarial. Todo ano há majoração. A magistratura não tem isso há algum tempo. Nós estamos com 40% de defasagem salarial e isso é um tema que tem que ser enfrentado com honestidade, tá? Então é o seguinte, faz parte, quando eu entrei na magistratura, fazia parte do conjunto de direitos receber o auxílio moradia. Era pago não, eu receber agora. Tá? Vamos tirar isso? Vamos se adequar. O que é importante é saber o seguinte, você está aqui nessa sua profissão, porque você tem vocação por isso, eu sou seu fã, falei logo quando eu cheguei aqui. Muito obrigado. Gosto do seu trabalho, mas também porque é rentável, você tem prazer, mas também tem retribuição por isso. Um trabalho para ser reconhecido, para ter pessoas que queiram fazer aquilo ali, precisa de uma remuneração equivalente. Tá? Então, se você for agora, por exemplo, no site do consultor jurídico, lá na Inglaterra, estão aumentando o salário dos juízes, porque o valor que está sendo pago, não tem pessoas que querem fazer o trabalho. Não pense que é fácil simplesmente chegar, o trabalho que um juiz muito conhecido ultimamente hoje, o Sérgio Moro, está fazendo, o Bretas, aquilo ali é fácil, e aquilo ali ele vai para casa tranquilo, e vai para o cinema depois com a... Não vai, ele ali exige muito do trabalho dele, exige muito da vida pessoal dele, todo mundo da família dele paga um preço por aquilo ali. Então, se for por um salário que não compense, pode ter certeza que a gente vai ter menor quantidade de pessoas interessadas para aquele trabalho. Então, para um trabalho, para que você adquira candidatos bem qualificados, é preciso que você tenha um salário que justifique. Tá? O problema todo desse debate
é que você vê um tom assim muito raivoso em cima da magistratura, vamos acabar com a magistratura, aí eu recebo WhatsApp direto dos grupos do colégio, da faculdade não, mas do colégio principalmente, e o pessoal diz assim, vamos acabar a magistratura, ok. Mas a gente precisa da magistratura. Quando você tiver algum problema, você vai ter que socorrer do juiz. Se você tiver um juiz enfraquecido, um juiz que não vai ter garantias para fazer aquilo que ele faz, segurança, blindagem, pode ter certeza, quem vai dominar isso são os poderosos. Porque se eu tivesse um patrimônio fabuloso, eu não precisava de justiça não. Qualquer dano que acontecer, eu resolvo ali. A coisa tem que ser séria. Tem que ter noção do que a gente está fazendo. Então, você que prega contra a magistratura, lembre-se que tudo na vida precisa adequações. Onde há poder e há dinheiro, pode haver distorções, e sempre há. Tá? Há necessidade de adequações, de trazer isso ao público, ao debate. Eu acho sim que é importante trazer uma política remuneratória para todo mundo adequada. Agora, cuidado com o tom de ameaça, de prejuízo à magistratura, porque a gente precisa dessa magistratura, tá? Bom, agora, como o senhor falou, até pra gente fechar esse papo, que eu deixei o senhor falando porque precisava também, imaginei que quisesse até desabafar e dar uma explicação também para as pessoas, e assim foi. Agora, nós sabemos também que tudo, como o senhor disse, o debate ele precisa ser honesto. Sim. E ele não está sendo tão honesto assim, esse debate, porque nós sabemos que ele é para se pegar no pé do Moro, e nós sabemos disso. Isso. Que é uma situação para se pegar no pé do Moro. E o interessante é que foi a Dilma que concordou com tudo isso, né? Que colocasse para todo mundo, para todos os magistrados. Mas esse é um outro discurso para um outro momento. Ok. É verdade que a gente está sofrendo retaliação por causa dos momentos políticos, né? As últimas decisões que o judiciário está tendo. O judiciário foi firme, né? E natural que ele receba retaliações, ameaças. Agora, nesse nível, é uma coisa historicamente que nos deixa numa situação vexatória. Tá? E se discuta, mas se discuta honestamente, né? Isso. É como o senhor falou. Lhe agradeço muito por ter vindo aqui e eu espero que o senhor volte em breve para trazer também mais informações e nós ficamos aqui à sua disposição para caso também haja novidades. Tá, ok. Estamos à disposição, precisando estar aqui a magistratura de Rondônia e Acre para poder trazer a explicação. Muito obrigada. Obrigada, doutor. Pois é, gente, olha, eu espero que vocês tenham gostado do assunto e ele vai voltar em outra ocasião e aí também vocês podem mandar mais perguntas, tá bom?